todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Amigos, vamos dando continuidade ao nosso estudo reflexivo do mês de Jesus. Como nós já dissemos, inspirados na obra de Vinícius Pedro de Camargo, Nas Pegadas do Mestre. Como é que nós precisamos aprender um pouco mais para seguir a Jesus? Hoje nós temos um capítulo muito especial. Vinícius nos chama a atenção sobre a imagem viva de Jesus. Ele diz lá no final, no último parágrafo: não é, pois, figura, não é símbolo, não é alegoria. Jesus está em plena atividade junto de nós, já influindo internamente em nossas almas, já nos impressionando pelo exterior, através da imagem viva daqueles por quem morreu cravado no madeiro infame. Onde vamos então encontrar Jesus? Naqueles que, como nós, ainda se encontram adoecidos, naqueles que têm fome, sede de justiça, naqueles que buscam compreensão, tolerância, compaixão. É aí que Jesus se encontra. E nós vamos hoje aprender um pouquinho mais com os esclarecimentos, com a palavra simpática da companheira Ana Paula Castro, que vem nos falar sobre essa imagem viva de Jesus. Ana Paula é trabalhadora do movimento espírita baiano, é coordenadora dos estudos da infância, é uma pessoa bastante dedicada. E ela vem nos trazer hoje com muito carinho, com muita solicitude, essa sua colaboração amorosa. Vamos recebê-la nesse instante, meus amigos, com nosso abraço fraterno, com a nossa sincera e eterna gratidão. Com vocês, Ana Paula Castro. Olá, amigos. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Quero agradecer ao Núcleo Espírita Maria de Nazaré pelo convite, pela oportunidade de trabalho no bem, né? Que possamos estar aqui juntos, sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, para hoje refletirmos sobre o tema A Imagem Viva de Jesus. Esse tema, ele está no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele é um capítulo, na verdade, né? Desse livro, Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro Camargo, pseudônimo Vinícius. E hoje a gente vai refletir sobre essa imagem viva de Jesus, né? Não é aquela imagem esculpida de pedra, não é aquela imagem de Jesus no madeiro, né, crucificado, não é aquela imagem de Jesus com a coroa de espinhos. Como diz Emmanuel, precisamos tirar essa imagem que temos de que Jesus está lá no Calvário ainda. Jesus já saiu daquilo ali. A imagem de Jesus que precisamos ter hoje em nossas vidas é de um Jesus vivo, presente, atuante, que caminha pelo mundo e que nós somos as mãos de Jesus agindo no mundo, trabalhando para o bem, né, em prol do nome dele, se assim o quisermos. Mas muitos de nós ainda temos tido o pensamento de Jesus ainda lá no passado, Jesus lá ainda crucificado, né, um Jesus distante. E a proposta do entendimento que a doutrina espírita, que o Evangelho Redivivo nos traz, é de pensar no Jesus, amigo fiel de todas as horas, nosso irmão mais velho, governador do nosso planeta, que cuida com afinco de cada um dos seus irmãos, que nos abençoa, que ilumina nossos caminhos, que está conosco lado a lado.
e que todos os dias se apresenta para nós de diversas formas e que nós não estamos atentos ainda para reconhecê-lo. E é isso que o nosso amigo Vinícius vai trazendo nesse capítulo do livro A Imagem Viva de Jesus, porque inclusive ele vai refletir por que será que os apóstolos que viveram intimamente com Cristo, quando Cristo esteve encarnado aqui na Terra, em determinados momentos, quando Cristo apareceu para eles após a ressurreição, por que eles não o reconheceram de imediato? Por que será? Então, isso é um grande enigma que Vinícius traz para a gente refletir juntos. Ele, inclusive, começa dizendo no capítulo que, assim, é singular e significativo o fato, por vezes verificado, dos discípulos e apóstolos de Jesus o desconhecerem quando ressurgido. E ele fala assim que eles esperavam que o mestre ressuscitasse, visto como tal acontecimento consta das profecias. E a ele próprio Jesus se reportara de modo categórico e positivo. Então, talvez os apóstolos ainda tivessem em mente que Jesus apareceria, né? Retornaria, ressuscitaria com pompas, né? Mostrando todo o seu poder e aparecendo para todos. Só que a proposta do mestre é sempre cultivar a humildade, né? Palavras dele. O Filho do Homem não veio, o Filho de Deus não veio para servir, veio para ser servido. Então, assim, ele o tempo todo mostrando essa humildade que a gente precisa conquistar ainda. Então, Jesus vai aparecer, tem aparecido no mundo e fez suas aparições para os apóstolos, né, de diferentes formas, e eles não compreenderam que, na verdade, deveriam ter olhos de ver a essência do Cristo e não a figura material do Cristo, que era o que eles tanto esperavam, né? Então, antes da gente começando a reflexão de Vinícius, eu vou falar um pouquinho assim de Amélia Rodrigues, né? Porque a Amélia, ela trabalha Jesus nas suas obras e o tempo todo ela traz Jesus não como aquela figura distante, como eu falei, né? Aquela figura da história, mas como uma presença viva, atuante, né? No nosso dia a dia e que deveria estar pulsando o tempo todo, em cada coração. Né? Ela diz que Jesus não é uma lembrança do passado, é um companheiro que caminha conosco nas estradas do tempo. Né? Então, assim, Jesus não ficou preso lá no passado, no madeiro, né? Nem se perdeu entre as páginas do Evangelho, que muitas vezes está aqui, mas não está no nosso coração, na nossa vivência. Então, Jesus ele está presente através de cada gesto nosso, de bondade, de amor, de perdão concedido, em cada lágrima que a gente enxuga, né? Então, Jesus está presente. Por que a gente diz isso? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. E como a Amélia Rodrigues também diz naquele livro Luz no Mundo, né? Ela dá a entender que Jesus é o sol que nunca se apaga. Né? Mesmo quando as nuvens do sofrimento nos cobrem, ele continua a aparecer para cada um de nós, a brilhar para cada um de nós. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre esse enigma que Vinícius traz para a gente. Né? Por que será que os discípulos não reconheceram Jesus? E aí ele fala assim que os discípulos caminharam com Jesus por anos, mas ressurgido não o reconheceram. E aí eu fiquei pensando em nós, quantas vezes o Cristo também tem passado em nossas vidas e a gente não tem percebido. E aí Vinícius traz alguns personagens, algumas passagens, né, de alguns personagens que tiveram esse encontro com Jesus, né, essa aparição de Jesus, mas não reconheceram de imediato. Então ele traz para a gente aqui, primeiro, Madalena, né? Aquele momento que Madalena vai lá no túmulo e chega lá e não encontra o túmulo vazio. Ela vê alguém no túmulo, mas ela pensa que é o jardineiro e até pergunta ao jardineiro onde é que está o corpo, né?
E ela só reconhece que é Jesus quando Jesus chama por ela. Aí ela se dá conta de que era Jesus. E aí a gente até pode refletir assim, será que no momento de dor, muitas vezes a gente não deixa se ofuscar ofuscar nossa percepção espiritual, né? Talvez Madalena tivesse ali com o coração todo dolorido, porque para os apóstolos que conviveram com Jesus foi muito difícil essa partida do mestre. E muito difícil da forma como o mestre partiu. Muito dolorosa, muito dolorido, muito triste, né? E na verdade eles ainda estavam se recuperando. Então eu fiquei refletindo assim, será que também nesse momento de dor, né, Maria não deixou ofuscar essa percepção espiritual dela em ver Jesus ali, né? Que é o que acontece com a gente também, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente está imerso em dores profundas, muitas vezes a gente esquece de Jesus, a gente esquece que a gente não está sozinho, a gente esquece do Pai Maior, né? A gente é, se volta somente para a nossa dor e a gente, na verdade, acaba obscurecendo essa percepção espiritual que, se a gente ampliasse, poderia nos ajudar muito. E aí ele traz também um outro personagem que ele fala também de João e Pedro na praia, né? Naquele momento onde eles estão buscando pescar e não tem peixe, chega alguém e fala para eles jogarem a rede, e aí eles começam a pegar vários peixes, e aí só depois eles se dão conta que naquele momento quem está na praia com eles nada mais é do que o próprio Jesus. E aí a gente reflete assim também, quantas vezes a gente tem buscado muito mais a visão do material, das coisas materiais acontecendo, do que a essência, né, da lição que está chegando para a gente. De que é assim que Jesus caminha com a gente e tem nos dado vários direcionamentos, porque a gente tem as leis de Deus dentro da nossa consciência, e Jesus deixou bem claro que ninguém chega ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é aquele que tem nos ensinado, tem nos orientado e tem nos mostrado como chegar ao Pai, como chegarmos à verdadeira felicidade, como chegarmos à plenitude, né? E mais adiante, a gente vê também eles trazendo, eh, ele trazendo também o exemplo do nosso querido Tomé, porque ele diz aqui, né, que Tomé, na verdade, é, Tomé é aquele que era descrente de tudo, né? Então ele assim tem que crer, ver para crer, né? Então, em determinado momento, que Jesus aparece para Tomé, Tomé diz que só acredita se ele tocar nas chagas do mestre, para que ele pudesse acreditar. Então, talvez a gente também esteja caminhando dessa forma. A gente tem que pegar ali materialmente para perceber, para acreditar. Quando, na verdade, o que é essencial, como dizia, né, no livrinho lá do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, mais adiante, o Vinícius traz algo interessante, que assim, ele faz uma pergunta: que quer tudo isso, né? Então, esses encontros que os apóstolos acabaram não vendo Jesus, né? Que quer tudo isso dizer, senão que Jesus imprimia ao seu semblante o cunho que lhe parecia, mostrando-se ora no esplendor de uma glória que lhe era própria, ora sob os andrajos com que se vestem os homens desse mundo. Então, assim, Vinícius traz para a gente que Jesus ele vai se mostrando de formas diferentes a partir do momento da necessidade e da lição, porque assim, gente, essas aparições do mestre têm um caráter educativo para cada um de nós. E aí mais adiante, Vinícius vai trazer uma outra reflexão assim, por que será que Jesus se disfarçava, né, de alguma sorte para
nessas aparições, né, como aconteceu na estrada de Emaús, né, quando 2 discípulos caminhavam e aí um transeunte encontra com eles e aí eles vão conversando, ele inclusive vai trazendo passagens importantes, falando, trazendo bom ânimo, dizendo a eles que continuassem firme, confortando eles, porque na verdade esses 2 discípulos, como isso aconteceu logo depois da crucificação do Mestre, eles vinham muito entristecidos, né, comentando os fatos, e aí quando Jesus se junta a eles e vem de alguma sorte reconfortando, falando um pouquinho das Escrituras, e aí, na verdade, eles não reconhecem Jesus. Eles só reconhecem Jesus quando eles chegam lá na estalagem, no momento da ceia, e aí que Jesus reparte o pão, e aí eles percebem que é Jesus. Né? Então, muitas vezes a gente também não se dá conta que Jesus tem caminhado com a gente o tempo todo. Né? Mas a gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, Vinícius fala assim, por que será que Jesus se disfarçava? Né? E aí ele até fala aqui, que o mestre propositadamente se disfarçava, modificando os contornos do seu semblante. Né? E tinha isso uma finalidade educativa. E como é que Jesus fazia essa modificação? Né? Através, ele fala aqui que Jesus tinha um poder plástico, né? Ele diz assim que Jesus utilizava o seu poder plástico, ou seja, né, Jesus tinha a capacidade de ajustar a sua forma espiritual, por ser alguém que conhecer, como ele fala aqui, que Jesus possuía um poder plástico em alto grau, né, por conhecer a matéria em sua estrutura íntima, assim como as leis que a presidem. Então, o conhecimento espiritual de Jesus, por ser um ser elevado, né, traz a possibilidade dele fazer esses ajustes na sua forma espiritual. E aí ele até cita alguns momentos assim que Jesus se transfigurou quando ele foi no Monte Tabor, né, que ele apareceu resplandecente, quando no Jardim das Oliveiras, e também que ele, né, exalou bastante luz, né, uma luz ofuscante, e também como ele apareceu incógnito para os viajantes, né, os 2 discípulos, na estrada de Emaús. E aí, para ir complementando o que Vinícius traz, eu vou falar um pedacinho aqui de uma história que Humberto de Campos traz, de um livro Contos desta e de Outras Vidas, e é um pedacinho de uma passagem de Simão Pedro com Jesus após Jesus ter sido crucificado, um encontro que Pedro tem, uma narrativa que Humberto de Campos faz, e ele diz assim, a história fala assim: Simão Pedro, instalado na casa simples em que se tornaria o primeiro ponto de encontro dos apóstolos de Jerusalém, ou seja, a casa do caminho, orava pedindo a Jesus uma tarefa do bem. Durante a prece, o mestre lhe aparece e diz apenas amanhã. Então, assim, Pedro estava naquele momento ali orando, né, pedindo a Jesus para realizar uma tarefa no bem. E aí Jesus espiritualmente aparece para ele e diz assim: Pedro, amanhã. E aí Pedro se enche de expectativa. Passa o dia todo esperando essa grande missão prometida por Jesus, né? E aí, ao longo do dia, 3 pessoas batem à porta de Pedro. E foi muito interessante quando o Humberto conta que Pedro, no dia seguinte, né, que era o amanhã que Jesus tinha dito, ele acordou cedo, organizou a casa toda, ele estava assim em êxtase, aguardando essa tarefa no bem que ele tanto tinha pedido a Jesus. E aí 3 pessoas aparecem na porta dele. Uma foi Joás, que era um homem perseguido, considerado criminoso, né? E aí Joás chega batendo na porta dele, pedindo ajuda, pedindo socorro para não ser preso, né? E os soldados atrás de Joás. E aí o que Pedro faz?
Pedro escorraça o homem da casa dele e ainda denuncia o homem para que os soldados levem o homem, arrastem o homem. E aí o homem vai levado e sendo maltratado por esses soldados. Passou. Depois chega uma jovem chamada Júnia, né? Na verdade, Júnia, ele diz assim que era considerada pecadora porque Júnia, ela era uma prostituta, né? Mas ela estava doente, necessitada, muito aflita, precisando de ajuda naquele momento, que acolhesse nesse momento de doença dela. E na hora que ela bate lá na casa de Pedro para falar com Pedro, Pedro simplesmente expulsa a mulher, né? Julga, diz a ela que ela é indigna de qualquer ajuda pela profissão que ela tinha escolhido, né? Pela vida de má fama que ela tinha escolhido, e expulsa a mulher. Passado um tempo, já no final da tarde, chega Jarim. Jarim era um alcoólatra, né? Que ele vivia pela rua e ele foi espancado e chega pedindo ajuda na casa de Pedro, buscando proteção, pedindo a Pedro que o ajude, né? E aí, simplesmente, Pedro, mais uma vez, coloca a pessoa para fora, né? E, assim, ele não só expulsa, como ele faz de forma agressiva, né? E aí, passou-se o dia. Dessas 3 pessoas bateram lá e Pedro, né, só esperando a tarefa no bem. Quando chega de noite, Pedro reclama com Jesus por não ter recebido a missão prometida, né? E diz, pô, Jesus, eu fiquei aqui o dia todo esperando essa tarefa no bem que você ia mandar para mim, e a tarefa não aconteceu. Aí Jesus olha para ele e diz assim, como não, Pedro? 3 vezes eu te enviei meu trabalho, e 3 vezes você o recusaste. E aí Jesus vai explicar para ele que cada um daqueles necessitados era justamente a oportunidade de servir. E Pedro, por preconceito, impaciência, não reconheceu a oportunidade. E aí Jesus fala, né, que ao buscar o evangelho, né, é aonde você vai encontrar Jesus, os ensinamentos do mestre, né? Aí fica a lição que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, assim, aqui nesse caso que eu conto, não é Jesus disfarçado, mas Jesus mandou a tarefa para Pedro. E talvez Jesus tivesse, quer dizer, não era Jesus disfarçado, quem sabe, né? Talvez Jesus estivesse ali do lado e Pedro não viu. Então, assim, muitas vezes tem chegado a oportunidade de ajudar, de auxiliar, né? E Jesus está ali e a gente não consegue ver. E é isso que Vinícius traz para a gente, porque ele fala que dentro dessa perspectiva educativa que Jesus nos traz, quando ele se disfarça, segundo ele, né, é para sondar, né, o coração da gente, sondar ali o coração dos discípulos, né? Como é que essa mensagem está se desenvolvendo e crescendo dentro desses corações, já que não estou caminhando mais lado a lado com eles? Será que eles tiveram a compreensão real dos meus ensinos, do que eu exemplifiquei, né? Quais são os pensamentos que vai nessas mentes e nesses corações? Porque você veja, Pedro caminhou o tempo todo com Jesus, viu os exemplos de Jesus, né? Estava ali lado a lado. E aí, na primeira oportunidade, digamos assim, que tem de realizar a tarefa no bem, ele simplesmente sucumbiu à impaciência, ao orgulho, à vaidade, né? Aos preconceitos, né? E outra coisa também que Jesus acaba sondando em nós, quando ele vem disfarçado, é como é que está a nossa maturidade espiritual? Como é que nós estamos indo nesse processo evolutivo, né? Então, assim, fica a mensagem aqui nos mostrando que a gente precisa reconhecer Jesus, como eu já falei, pela essência e não pela forma, né?
porque talvez a gente ainda esteja buscando que Jesus apareça de túnica, de sandália, né? Mas Vinícius fala que Jesus ele vem velado, né? Ele vem disfarçado muitas vezes, agindo ali, atuando, e a gente não se dá conta, né? Então, se a gente parar para refletir assim, como é que será que Jesus tem estado disfarçado hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Que muitas vezes alguém tem chegado à nossa porta, né? Ou chegado até nós, né? Precisando de apoio, precisando de auxílio, precisando de ajuda. E nós, o que é que nós temos feito? Né? Porque talvez Jesus esteja chegando todos os dias para a gente e a gente não tenha se dado conta. E aí, quando a gente fala da imagem viva do Cristo, a gente precisa compreender assim que nós precisamos também ser exemplos. Porque Jesus deu exemplo e nós precisamos ser o exemplo desse evangelho vivo de Jesus no nosso dia a dia. Né? Então, quando Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não falava de si como se fosse uma estátua sagrada que a gente tivesse que adorar. Quando Jesus disse isso, ele trouxe para nós assim um roteiro de conduta, um modelo de vida prática, como a gente deveria se portar para poder atender às leis de Deus, para podermos ser felizes. Porque hoje, se o homem sofre, né? E está lá no livro dos Espíritos, o que é o bem e o que é o mal. O mal é tudo aqui, estamos no mal todas as vezes que nós estamos afastados das leis de Deus. Estamos no bem todas as vezes que estamos alinhados com a lei de Deus. Então, se a gente compreender de que Deus não criou o mal, Deus criou o bem, e o mal existe pela ausência do bem em nós, a gente vai compreender que todas as dores e os sofrimentos e o mal que a gente ainda pratica é algo que é nosso, por a gente exercitar de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. Então, assim, quando a gente fala da imagem viva do Cristo, não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. É a gente exercitar no nosso dia a dia essa imagem que a gente cultiva aqui dentro, a partir daquilo que Jesus trouxe para nós, nos ensinou. Eu costumo dizer que a pessoa que é tocada por Jesus, ela nunca mais é a mesma. Se ela se deixar realmente tocar profundamente pela mensagem do Cristo, né? Então, assim, o que é ser essa imagem viva de Jesus? Ser esse exemplo também. É a gente ser aquele que busca servir, né? Porque Jesus disse, né? Que ele veio para servir, não para ser servido. É a gente exercitar o perdão, a compreensão, a verdadeira caridade, como Jesus entendia, né? O famoso BIP, como está lá no livro dos Espíritos, é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então, é como Jesus entendia verdadeiramente a caridade. Né? É a gente poder entender que sermos imagens vivas também do Cristo, como Cristo é uma imagem reluzente, é aprendermos a consolar e a amarmos sem distinção. E é muito interessante que a gente vai chegando agora, essa época de dezembro, e aí as pessoas ficam mais, digamos assim, mobilizadas internamente, né? Pela mensagem que a gente fala do Natal, mas a mensagem tem a ver com o nascimento de Jesus. Né? Tem a ver, assim, da gente relembrar esse momento que o planeta ganhou mais luz, foi quando Jesus chegou, né? E aí as pessoas estão mobilizadas, seus corações percebam que elas ficam mais caridosas, elas, né, doam mais as coisas materiais, né? Fazem várias doações, ampliam suas doações materiais, elas também estão mais mobilizadas interiormente, né? Então parece que é uma modificação, e é verdade. Nessa época do Natal, quando a gente se reúne para comemorar o nascimento de Jesus, a atmosfera do planeta realmente muda, porque os corações estão
uníssonos, né? Em orações de vibrações de amor pelo Mestre. Né? E aí a gente pede para que esse momento realmente ele se estenda por todo o ano e que ele não aconteça só apenas em dezembro, né? Nesse mês do Natal. Então a gente entender também que essa mensagem, essa imagem viva do Cristo, ela nos aproxima daquilo que Jesus disse, que ele não veio para os sãos, veio para os doentes, né? Então, da gente poder estar atento àquele que está desamparado, àquele que está aflito, àquele que precisa de consolação. E aí Jesus fala aquela frase linda que está lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus traz essa fala, ele nos oferece aí, né, através da sua imagem viva, o retrato mais puro da mansidão, da humildade, mostrando a gente dessas virtudes que efetivamente transformam o coração humano. E aí a gente percebe que eu sempre digo que Jesus, para mim, é um estilo de vida, né? Se todas as vezes que a gente estiver diante de um desafio, de uma dificuldade, de uma decisão difícil, a gente parar para pensar o que é que Jesus faria em meu lugar, com certeza a gente vai tomar as melhores decisões. E aí, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu não sou Jesus. E aí eu até brinco, a nossa meta é nos tornarmos Jesus. A nossa meta é nos tornarmos como Jesus. Né? E aí a gente percebe que como eu falei, que essa questão da imagem viva de Jesus tem que ser de dentro para fora, a gente vê que Jesus muda a forma, né, do nosso, da gente revelar o nosso interior. Né? Então, assim, Jesus modificava a sua aparência, como diz aqui Camilo, muitas vezes até para testar, né, o que existia no coração dos discípulos. Mas assim, hoje, quando Cristo se aparece, se apresenta em nossas vidas, o que é que ele tem descoberto em nós? Qual é essa revelação interior que nós temos apresentado? Né? Como é que a gente tem reagido aos testes morais do nosso cotidiano? Porque todo dia chega desafio para a gente. Né? É alguém que tira a gente do eixo, é alguém que nos irrita, é alguém que faz algo que a gente não gosta, alguém que provoca, alguém que nos calunia, alguém que nos trai. E aí, né, se Jesus hoje, né, disfarçado, fosse sondar o nosso coração, o que efetivamente ele veria? Né? Como é que nós estamos agindo diante dessas situações da vida? Porque, e também da gente entender assim, que o que é que nós estamos aprendendo com essas formas disfarçadas que Jesus, né, tem nos dado a oportunidade, de vê-lo de formas diferentes nas diversas pessoas. E aí, Camilo fala uma coisa aqui bem legal também, que ele fala assim, ó, quantas vezes se nos deparar nesta sociedade madrasta, o humilde perseguido e expoliado, defendamo-lo, porque esse humilde é Jesus Cristo disfarçado. Quando vimos o órfão abandonado, sem pão, sem família, sem lar, roto e faminto, aparemo-lo sem perda de tempo. Esse órfão é Jesus Cristo, que assim, veladamente, nos procura. Né? Então, ele está trazendo aqui 2 exemplos, né, bem interessantes de que Jesus, da forma como Jesus está disfarçado, né? Como o órfão abandonado, né? Como o perseguido, espoliado. E ele vai até mais adiante, dizendo que toda vez que a velhice trôpega e desalentada, sem arrimo nem esperança, né, chega ao nosso lado, a gente cumpre acolhê-la, cercando de devido cuidado, pois é o mesmo Jesus Cristo que assim, oculto, bate às nossas portas. E aí eu lembrei de algo
Não sei se vocês já chegaram a ter a oportunidade de ver um videozinho de uma pastora, é uma pastora evangélica. E ela contando que um determinado dia ela estava em casa, a família dela saiu, cada um foi para um lugar, e ela acordou de manhã e falou assim, ó, hoje eu vou tomar um café. Vou sair para tomar café na rua e eu vou convidar Jesus para ir comigo, né? E aí ela falou, Jesus, eu tô indo para tomar um café e eu quero que você vá tomar esse café comigo, Jesus, né? Ela falando em casa e dizendo assim, eu quero que você vá comigo tomar esse café. E aí ela disse que quando ela foi entrando no mercado, na lanchonete, ela encontra um mendigo. Diz que o mendigo sujo, acabado, todo fedorento. E aí, quando ela passa por ele, ela olha no olho dele e aí ele diz a ela assim, você me dá um café? E ela disse que ficou olhando assim, ficou até com medo de tudo, mas disse assim, não, eu lhe dou um café. Aí disse, dou um café. Aí ela disse assim, eu vou trazer vou trazer um pão para o senhor, eu vou trazer alguma coisa que eu tô vendo que o senhor não comeu. Ele falou, não, eu só quero o café. Não precisa trazer mais nada, eu gostaria só que a senhora me desse um café. Né? E aí ela foi, entrou na lanchonete, comprou café, acabou comprando um pãozinho, alguma coisa, e aí ela disse que saiu para entregar o café no estacionamento onde estava o rapaz. Quando chegou no estacionamento, ela não encontrou mais o rapaz. E aí ela saiu procurando para poder entregar o café ao rapaz. E aí ela não viu o rapaz em lugar nenhum. E aí ela disse que subiu, desceu, perguntou a algumas pessoas, as pessoas disseram que não tinham visto, né, essa pessoa, e simplesmente ela ficou lá com o café na mão. E aí depois ela se deu conta, ela falou assim, eu me dei conta que eu chamei Jesus para tomar o café e Jesus estava lá me esperando para tomar o café, né? E eu não me dei conta que era ele que estava ali, né, disfarçado de mendigo, né? Então eu gosto muito dessa história dela, porque muitas vezes Jesus está ali com a gente, esperando assim, ó, vou pedir o café, será que ela vai me dar? Ó, disfarçado, testando o que vai no nosso coração. Então, assim, ela foi para buscar o café, porque ela podia dizer assim, não tem o café não, não vou dar nada não. Peça outra pessoa, então ter passado direto, como muitas vezes a gente passa, né? Às vezes porque a gente não quer dar mesmo, porque a gente tem medo, né? Porque a gente acha que o outro é inferior, porque a gente não pode fazer a caridade, porque a gente acha que a caridade é fazer coisa grande e fazer coisa pequena não serve, né? Então podia ter passado batido. Então ela conta que aí ela percebeu naquele momento que Jesus foi tomar o café com ela, mas ele foi disfarçado para ver efetivamente se ela ia pagar um café para ele. Isso aí, na verdade, é uma história, né? Ela conta, ela, inclusive, quando ela conta essa história, ela se emociona muito, e aí eu acabo acreditando que, assim, todos os dias Jesus tem testado a gente, tem estado disfarçado, e a gente efetivamente não se dá conta de Jesus nessa caminhada, né? Então, a gente vê que Jesus tem caminhado incógnito entre nós, né? Que Jesus continua prosseguindo com a sua obra de redenção, né? De todos nós, nos convidando a nos libertarmos dos nossos vícios morais, de sairmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que às vezes, muitas vezes a gente acha que é batido falar sobre isso. Ah, orgulho, egoísmo, vaidade. Não somos sim. Basta a gente se observar e nos olharmos no dia a dia, as nossas atitudes, principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, e a gente vai perceber o quanto ainda nós somos egoístas, somos orgulhosos, né? E somos vaidosos. E aí a gente acha que não, porque a gente acha que ser orgulhoso é algo que está no outro, mas que não está na gente. E aí nas pequenas atitudes a gente vai percebendo que a gente ainda tem essas imperfeições que precisa trabalhar diariamente, que é difícil, né? Porque está enraizado em nós, e esse trabalho de autoconhecimento é um trabalho que
que é difícil, você mudar de postura é difícil, mudar a sua visão diante da vida, mas quando a gente está na perspectiva espírita, da doutrina espírita, de que a vida na qual estamos, ela é passageira, que somos espíritos numa vivência material, de que tudo passa, que estamos aqui com um propósito reencarnatório de nos melhorarmos, de evoluirmos, de que precisamos trabalhar em prol do nosso progresso moral, espiritual e intelectual. Nós mudamos o nosso ponto de vista e passamos também a perceber que aquele que caminha conosco, lado a lado, é nosso irmão. E que se a gente não tiver o outro do lado, vai ser muito difícil a gente evoluir. Porque o esforço é pessoal, esse esforço de transformação moral é pessoal e individual, mas a caminhada é coletiva. Precisamos caminhar juntos, porque é nos desafios do dia a dia com o outro que a gente vai testar os valores morais que a gente vem construindo dentro dos nossos corações e testar para ver se eles estão realmente solidificados. Para que quando Jesus apareça para a gente de forma incógnita, ele possa ver que existe já a mudança dentro de nós, que essa mudança já está sendo realizada dentro de nós. Né? Que a gente já está efetivamente no nosso dia a dia colocando esse evangelho em prática. Né? Então, a gente fique atento, porque Vinícius, inclusive, fala que Jesus até hoje continua se manifestando em veladas aparências, né? Então, assim, como é que a presença do Cristo se revela em nós, né? Como é que a gente percebe que ele até fala sobre isso também aqui. Então, a presença do Cristo surge em nós, essa imagem viva, sempre que a gente tem uma ideia altruísta, né, de fazer algo para alguém, né, muitas vezes tirando de nós mesmos para dar ao outro, né? Um impulso de compaixão, quando a gente se compadece, a gente busca ter compaixão com o outro, como Deus tem tido compaixão de cada um de nós. Quando a gente é inspirado a ser justos, atendendo à lei de amor, de justiça e de caridade. Tudo isso aí do altruísmo, da compaixão, da justiça, né, é Jesus atuando em nós. É Jesus agindo em nós. E aí a gente vê também uma influência interior quando surge aí esse impulso da gente perdoar, né? É Jesus nos tocando, Jesus tocando o nosso coração, para que a gente possa realmente se melhorar. E aí lembrar, né, que como ele fala aqui, que ele diz aqui assim, que a única imagem real que de Jesus existe na Terra, a única digna do culto e da referência dos verdadeiros cristãos, é essa imagem que Jesus traz, né, da ajuda, do auxílio, do amor. Né? Não é, pois, figura, não é símbolo, não é alegoria. Jesus está em plena atividade junto de nós, já influindo internamente em nossas almas, já nos impressionando pelo exterior, através da imagem viva daqueles por quem morreu cravado no madeiro infante. Então, ele diz, Vinícius convida a gente aqui a sair da questão da figura, do simbolismo, da alegoria, né? Entendendo que Jesus está em plena atividade, influenciando, como eu já falei aqui, internamente nossas almas, né? E já nos impressionando pelo exterior, né? Porque ele trouxe o exemplo, ele morreu ali, né? Como ele fala aqui, no madeiro infame, para nos mostrar, nos trazer uma lição educativa de resignarmos perante a dor, de aprendermos a perdoar. Pai, perdoa-nos, não sabem o que fazem. Né? Da gente ter serenidade diante de desafios e tantas outras mensagens que ficaram impressas nessa atividade de Jesus. E aí a gente vê que a imagem viva de Jesus, né, está no próximo que sofre. Né? Então, na verdade, esse capítulo aqui do livro de Vinícius
ensina a gente assim que a única imagem real de Jesus na Terra tem sido quem? O necessitado, que somos todos nós, né? Que a dor humana é o retrato vivo do Cristo, porque ele veio para curar os doentes, né? Então, assim, quais são as reflexões que ficam, né? Será que a gente está valorizando o nosso semelhante, né? Será que nós temos... como é que a gente está tratando essas imagens vivas de Jesus que caminham ao nosso redor, né? E aí, para a gente já ir finalizando a nossa palestra, Vinícius fala um pouquinho também aqui no capítulo que Jesus continua disfarçado nas figuras do sofrimento humano, do que é perseguido, do que é injustiçado, do órfão abandonado, da mulher desalentada, do enfermo, do encarcerado, do indigente, né? Então, a única imagem real de Jesus na Terra é aquela que envolve diversos aspectos, né? Sendo que o ideal de amor de Jesus é a gente auxiliar, ajudar e estar presente. É aquela presença não só física, mas moral e espiritual na vida do outro. Lembrando que nós somos, né? Muitas vezes estamos atendendo às preces do irmão, que em desespero ora aos céus, pedindo auxílio e ajuda. E um belo dia a gente chega ali e não se dá conta de que quando a gente está ajudando, a gente está atendendo às preces de alguém. E às vezes alguém fala para a gente assim: ai, que bom você chegou. Eu estava orando para que Deus mandasse alguém. E a gente chega para ajudar o irmão, né? Então, lembrar que a mensagem final aí que eu deixo de tudo que a gente conversou da imagem viva de Jesus é o que traz Mateus no 25:40. Sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, que Jesus nos abençoe, nos oriente hoje e sempre, que a gente possa reconhecer o Mestre no nosso dia a dia, né? Que a gente possa mostrar a Ele que o nosso coração está em plena transformação, né? Para que a gente possa se sentir tocado pela mensagem de amor que Ele deixa, para que a gente possa, ao nos olharmos no espelho, sermos espelhos diante da luz do nosso Mestre Jesus, né? Que possamos ter o coração limpo, atendendo aí o chamado das bem-aventuranças e que a gente possa brilhar a nossa luz como Jesus nos convida todos os dias. Então, irmãos, a gente vai encerrando o nosso encontro, as nossas reflexões de hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo ao Pai Maior por estarmos juntos, por termos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo lastreando os nossos caminhos, as nossas ações, por termos esta vida, esse momento reencarnatório como oportunidade de sermos melhores, de nos melhorarmos a cada dia. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos acolha no seu amor infinito, hoje, agora e sempre, e que a gente possa sempre sentir o seu toque de luz e de amor em nós. Que assim seja, muita paz para todos. Um abraço grande.